Hoje, no noticiário político, o destaque é a decisão do Facebook de ter banido contas que seriam ligadas a apoiadores e deputados que fazem parte ali da tropa de choque, do grupo mais próximo ao presidente Jair Bolsonaro. Isso foi divulgado ontem, ao longo do dia, e agora a CPMI, que investiga a possibilidade de prática de crimes usando redes sociais, também vai requerer esse material que foi apreendido, ou pelo menos analisado, pelo Facebook. É um laboratório que foi contratado pelo Facebook para detectar em todo o mundo a ligação e a postagem de notícias falsas, de notícias agressivas, de informações que podem levar, por exemplo, a má informação relacionada à Covid, e essas contas estão sendo banidas. Eu acho que a gente tem que ver muito claramente dois lados nessa situação. O que se coloca hoje é que pessoas que têm função pública ligadas a deputados, até aqui há a possibilidade de que uma pessoa que trabalha no Palácio do Planalto, que é considerado um assessor especial do presidente Jair Bolsonaro, tenha algum tipo de participação ou seja responsável por essas contas que foram banidas. E isso é sério, porque são funcionários públicos cometendo ali, pelo menos, desinformações nas redes sociais, e isso tem que ser apurado. A gente não pode esquecer o outro lado também. Se o nosso ouvinte vai se lembrar, e claro que vai, redes sociais nesse momento passam por uma situação muito delicada em todo mundo. Não é uma situação que diz respeito só ao Brasil. Aliás, essa ação de ontem do Facebook foi mundial e também eliminou contas em países como Argentina, Equador, vários países aqui também da América Latina. Muito bem, o Facebook está sendo vítima entre aspas, de um boicote de grandes anunciantes que descobriram o seguinte, que o que é colocado nessas redes sociais de alguma forma se mistura com discursos de ódio, com notícias falsas, com desinformação, e que anunciante quer gastar para associar o dinheiro que ele tem para investimento em publicidade a esse tipo de notícia, não é? Isso, é claro, é uma coisa que não começou agora, mas que teve na semana passada um grande movimento de grandes multinacionais, grandes anunciantes mundiais saindo do Facebook. E aí o Facebook tem que tomar alguma medida dizendo, olha, estou cuidando aqui do conteúdo que é postado nas páginas que estão aqui dentro do meu guarda-chuva, não é? A verdade é que redes sociais, durante muito tempo, foram pelo menos coniventes com esse tipo de prática, porque aumentavam o tráfego, porque geravam cliques e dessa forma a rede social conseguia entregar aos anunciantes o resultado que o anunciante supostamente esperava. Olha, o seu post aqui foi visualizado por 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas. A questão é que quando os anunciantes começam a perceber que tem robô fazendo isso, que o conteúdo está associado a material de má qualidade e recuam, as redes sociais, como por exemplo o Facebook, tem que tomar também, ou pelo menos dizer que está tomando alguma iniciativa. Então a gente tem que ver os dois lados dessa moeda, porque nunca a história tem um lado só. Cláudio Humberto, direto de Brasília. Muito bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas. Muito bom dia Pedro Campos, bom dia, ouvintes. Tem também, na véspera, sem alarde idêntico, né? Houve uma decisão do WhatsApp, aquele aplicativo de mensagens, de banir 8 contas do Partido dos Trabalhadores, que eram usadas exatamente para fazer disparos em massa, sobretudo de mensagens falsas. Portanto, a gente percebe, ali que há um movimento no meio político de todos os lados, de todas as tendências, tentando se aproveitar e da pior maneira possível do poder de influência ou a capilaridade das redes sociais, né? Uns para defender governantes, outros para atacar governantes, mas todos seguindo na mesma linha desonesta de utilização indevida das redes sociais como instrumento, inclusive, de propagação da própria mentira, né? Que constitui, em muitos casos, a atividade política. O meu destaque de hoje, sabe, Thaís e Pedro, é um levantamento mostrando que os estados de Pernambuco e São Paulo lideram o ranking de denúncias de corrupção envolvendo gastos e despesas para ações contra a Covid-19. É um levantamento do Instituto Não Aceito Corrupção.
que em menos de um mês verificou um total de 54 denúncias contra governantes ou governos por corrupção nessa área. No caso de Pernambuco foram, em um mês, 8 denúncias. No caso de São Paulo, 7 denúncias dentro da plataforma Corruptovírus. E essas informações são são submetidas a uma triagem técnica antes de serem enviadas ao Ministério Público para as providências que o Ministério Público considerar necessárias ou adequadas. Essas 54 denúncias de desvio ou do mau uso do dinheiro público no combate à pandemia esse levantamento ocorreu em 18 estados da federação. A plataforma ainda não recebeu denúncias apenas sobre os estados do Acre, Alagoas, Espírito Santo, Amapá, Mato Grosso, Paraíba, Rondônia, Sergipe e Tocantins. Todos os demais já foram denunciados. Estes já citados não foram denunciados ainda, talvez porque os seus cidadãos não conheçam essa plataforma que monitora os gastos e os desatinos também de governantes com os recursos públicos para o combate à Covid-19. Bom dia para o Cláudio Humberto, para a Thaís, para todos os ouvintes, né? Esse assunto que está ligado aí à proibição, né, de manifestações em redes sociais, exclusão de conteúdos, né, dessas redes sociais é algo que está colocado não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A Thaís explicou bem aqui a questão que envolve a grana, que é a publicidade, né, nessas redes sociais, e me parece que agora nós temos um movimento de acomodação natural. Você vê que às vezes nem é preciso uma legislação para isso. A gente está debatendo tanto essa história aí de fake news, uma acomodação de regras, né, de mercado que acaba direcionando, né, o debate e as práticas que são estabelecidas aí para a publicação de conteúdos de uma maneira praticamente natural, né? Não foi preciso criar nenhuma nova legislação para que a gente fizesse uma adaptação e claro que isso tem repercussão em cada postagem daqueles que têm interesse em lucrar nas redes sociais. Pode ser encarado como uma atitude de censura, né, por parte do Facebook, mas ele tem a prerrogativa de fazer a exclusão ou não. Você quer participar da rede social lá, tem as regras, né? Se eles vão ter um órgão controlador, você vai participar daquela rede social se quiser. O diferente é você instituir na nossa legislação a obrigatoriedade da existência, né, desse órgão que vai avaliar se as publicações devem ou não seguir publicadas, né? A liberdade de expressão é um direito assegurado, né? Você tem a liberdade de expressão para se manifestar e esse direito não é absoluto. Há limites para a liberdade de expressão, o Supremo Tribunal Federal já pontuou sobre isso, mas o debate que se trava aqui é de um ente privado, né? O Facebook é um ente privado, ele decide o que ele vai fazer na rede social, o que pode e o que não pode. Você quer ter um discurso mais raivoso, você talvez esteja sujeito à exclusão dos seus conteúdos, né? Você quer publicar uma notícia que não é verdadeira, na opinião, e aqui é importante a gente sempre também lembrar que esse crivo, né, será feito por especialistas ligados à plataforma, né? Não há como você fazer um carimbo automático, né, para toda notícia falsa. Infelizmente ou felizmente, ainda não chegamos ao ponto do computador decidir o que é notícia falsa ou não. Vai ter que ter o aspecto humano. Então tem um lado subjetivo aí desse debate também que vai ser observado. Mas o mais importante de tudo é que é um novo tempo, né? É um novo tempo na internet. Muita gente começou a utilizar essas redes sociais e começou a se informar pelas redes sociais, né? Então, aquilo que era publicado ali por algum parente, por algum amigo, que tinha uma cara de notícia, mas não era notícia, né? Era uma notícia falsa, ou então era um comentário travestido de notícia. E a gente sabe, né, por ser jornalista aqui, como é o processo de apuração para se levar ao ar essa informação através de uma reportagem ou através de um artigo. Não é o que a gente vê nas redes sociais. Quem nunca recebeu, através aí de correntes em grupos de WhatsApp, né, uma informação travestida de notícia, que depois de ser checada,
viu-se que não correspondia com a realidade. Então tem muita gente que se aproveita disso, né? Se aproveita desse momento, mas a maturidade vai alcançando e vai chegando às redes sociais. E a gente começa a observar então que alguns comportamentos não serão mais tolerados. Repito aqui, não por imposição da lei, porque a lei existe, está aí colocada para quem se sente ofendido. Isso é uma outra questão, o julgamento tem de ser feito pelo judiciário. Agora, a gente vê um movimento, né, de acomodação e as plataformas agindo de alguma forma para tentar impedir a disseminação desse conteúdo e trazer de volta esse objetivo principal. Para tentar limpar a barra delas também, né, Pedro? Anunciantes, né?